Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui posicionando a minha câmera aqui do celular. Vocês nem sabem o que é o meu pedestal aqui. Meu pedestal. Meu pedestal o celular, né, tá em cima de um pote de margarina e o suporte para segurar o celular para não cair é uma lata de Nescau. Ai, 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 que loucura. Mas é uma bênção de Deus. Gente, então assim, ó, dentro dessa vibe, assim, vamos usar esse termo, né? Dentro dessa visão de milagres, de coisas extraordinárias que a gente vivenciou e aconteceram, e são fatos, né? Eu gosto muito de falar de coisas que eu participei, que eu vivenciei, sabe? E eu fiz muitos vídeos, assim, sabe, na área da libertação, de batalha espiritual, eu vou voltar a fazer vídeos desse tipo. Só que agora eu sinto, assim, sabe, uma direção do Espírito de fazer uma série de vídeos, assim, sabe, contando milagres, coisas que aconteceram, né, através do meu ministério, por misericórdia de Deus, por vontade de Deus. Não sou melhor que ninguém, sou falho, sou ser humano, sou pó e cinza. Se Paulo, que era Paulo, disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Romanos 7. Então, se Paulo, que era Paulo, disse isso, que sobra para mim, o que sobra para você? Então tá. Eu pastorei uma cidade. Você sabe que os ministérios, né, não é igreja. A igreja, veja bem, eu quero só aqui pontuar uma coisa, a cunho de conhecimento. Igreja é uma coisa, ministério é outra. Nunca chame ministério de igreja, tá? Porque igreja é o corpo místico, espiritual, tá? Transcendental, ou seja, que é espiritual, de pessoas que aceitaram Cristo como Salvador e vivem a vida no Espírito como um corpo único, porém separado por regiões em locais diferentes no mundo inteiro, formando o corpo de Cristo, indistinto de ministério. Ministério é uma agremiação, uma associação de pessoas que têm uma liderança, um CNPJ, um templo, aonde eles se reúnem, fato que não é ilícito, porque do contrário, um grupo grande de pessoas se reuniria na rua, na chuva, não. Ai, perdão, irmãos. Falando em chuva, peguei chuva direto agora, mas não vou me gripar, em nome de Jesus. Então, assim, esses dias aí agora, hoje mesmo estava chovendo, eu vim de bicicleta chovendo mesmo. Fui chovendo e voltei chovendo de bike. Então, assim, ministério é placa, denominação, igreja é pessoas. Ponto. Uma pessoa só é igreja, pastor? Negativo. Uma pessoa, se ela congrega ou se ela comuta da fé com outras pessoas em casa, num templo, ela faz parte da igreja, tá? Ela é um membro da igreja, tá bom? Mas igreja é um grupo de pessoas, tá? Então nós somos a igreja, nós somos a igreja. Eu sozinho sou a igreja? Negativo, eu faço parte da igreja. Estamos pontuando isso aí. Então, assim, eu estava pastoreando uma cidade que tinha uma guerra muito grande entre as denominações. E uma grande migração de denominação para denominação, ou seja, as pessoas saíram de uma igreja para outra, saíram de uma igreja para outra. Poucas almas salvas e muita rotatividade de membros de igreja para igreja, o que gerava um atrito muito grande entre os pastores. Eu cheguei lá, meu jeito de pastorear, eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja sério, né, às vezes eu dou uma brincadinha aqui, coisa e tal, entendeu? Só que assim, ó, eu sou mais de brincar assim, sabe, com meus filhos, né, uma ou outra pessoa, sabe, no trabalho mesmo eu sou fechadão. Já peguei fama já de marrento no trabalho, porque no trabalho eu fico assim, ó. E aí, com os colegas de trabalho, assim, dou uma falada, uma coisa ou outra, coisa e tal, entendeu? E sorrio para os clientes, agradeço aquela coisa, mas eu sou fechado. Eu confesso para vocês, o pessoal, tem muito pastor aí, pregador, coisa e tal, que não gosta de mim, que diz que eu tenho fama de marrento. Não é que eu sou sério, eu sou sério. É o meu jeito, não adianta. Mas quem convive comigo sabe que eu sou uma boa pessoa. Cheguei na cidade, eu do meu jeito, não puxei o saco de ninguém. Tinha uma associação de pastores, eu não quis entrar, porque antes eu era contra isso aí, porque eu achava que era uma demagogia, uma hipocrisia. Os caras, ó,
um no outro, dele pau. E aí depois se reuniu tudinho uma vez por semana para orar pela cidade, para se confraternizar entre si, virava as costas, um falando mal do outro. Eu sempre achei uma hipocrisia isso aí. Mas depois eu amadureci e sempre fiz parte do Conselho de Pastores da cidade, né? Superei essas coisas da hipocrisia do sistema religioso e comecei a tratá-los com o mesmo nível de cinismo, porém com meu coração voltado para Cristo, mas né? Vocês são assim, né? São de se reunir aqui na segunda-feira para interceder pela cidade, para orar, choram, se abraçam, tomam um café junto, depois viram as costas e falam mal do outro. Então assim, ó, eu vou fingir que vocês nem fazem isso aí, vou ali fazer minha parte, entendeu? E deu pra bola, né? Então tá, vamos lá. Mas participei pouco, mas participei de conselhos de pastores, né, nos últimos tempos aí que eu pastoreava. Mas na cidade era uma guerra dos pastores, um falando mal do outro, um brigando com o outro, um querendo tirar membro do outro, horrível. E eu vou falar nesse vídeo como que eu desmontei um preconceito, entendeu, dos pastores da cidade comigo, através de um milagre que Deus me usou, que nenhum deles Deus usou nesse milagre. Que aconteceu o seguinte, eu já era bem conhecidinho na cidade, foi a cidade que eu fiquei pastoreando mais tempo, que foi a cidade de Canguçu. Fiquei 2 anos e 4 meses. Foi a cidade que eu fiquei mais tempo. Porque, como eu falei para vocês em algum vídeo ou outro, alguma pessoa vai lembrar, outro não, que eu era chamado, né, o pastor das igrejas quebradas. Porque eu só era transferido para igrejas que estavam quebradas, falidas, não tinha quase ninguém, coisa e tal. Aí, quando a gente levantava as igrejas, eu era transferido e era colocado em outra igreja quebrada. Lá ia eu construir, lá ia eu comprar som, lá ia eu reformar apartamento pastoral, lá ia eu ganhar almas, batizar, coisa e tal. Então sempre foi assim, eu não tive refrigério, né? Era sempre assim, debaixo da pressão. E os pastores da cidade não gostavam de mim. Não gostavam. Por quê? Porque eu era de fora, todos eles eram dali da região, eu tinha vindo de Porto Alegre, tinha esse preconceito, entendeu? A cidade era no interior, né? E aí tinha um vereador, que ele era de uma igreja tradicional da cidade, e ele era um vereador que, como político, ele tinha que transitar em todas as igrejas. Então todos os ministérios gostavam dele, porque ele era um cara gente fina. E era um cara que lutava pelas igrejas e tal, sabe? Né? Lutava pela marcha para Jesus, né? Pelo dia da Bíblia, essas coisas que o político faz, sabe? Assim, coisas que são, na verdade, assim, sabe? Não vai mudar nada na nossa fé, mas também é uma forma de entretenimento. Quem é que não gosta, né? Vamos dizer assim, num sábado, não tem nada para fazer com esse tal, daí vai lá a Damares cantar num trio elétrico, entendeu? Ou o Fernandinho, com esse tal. Irmão, quem não gosta tá mentindo, tá? Todo mundo gosta de ver uma coisa diferente, entendeu? Eu também gosto, tá? Então tá. Aí os políticos, às vezes, em vez de só roubar, eles fazem uns movimentinhos aí, entendeu? Para os crentes também. E esse irmão, ele fazia esses movimentos aí, entendeu? Movimentos. Tem que me corrigir. Eu falo muito bem, só que às vezes o gaúcho é assim, o gaúcho é tudo, ele tem que abreviar. Bicicleta é bike, refrigerante é refri, né? Coca-Cola é coca, entendeu? Então assim, eu tenho que mudar esse meu jeito de abreviar as palavras, né? Porque eu sou um comunicador, né? Eu pregando é uma coisa, eu aqui falando com vocês é diferente o jeito que eu falo. Eu sou mais despojado, assim, eu falo mais, sabe, com menos formalismo. Mas vamos lá. O rapaz esse teve um infarto. E foi um infarto fulminante. Mas não morreu. E esse infarto, ele gerou uma hemorragia interna nele e uma falência múltipla dos órgãos. E ele ficou literalmente um cadáver. Claro que isso foi um processo de alguns dias. Ficou dentro de uma ala isolada na UTI, tá? Era um rapaz magro. Eu vou falar para vocês assim, sabe, o que aconteceu? Foi assim, ó. Todos os pastores, né, que tinham uma proximidade ou que a família pediu, coisa e tal, entendeu? Foram lá orar por ele. Nada aconteceu. O estado dele ia de mal a pior. Esse fato é conhecido na cidade, todo mundo sabe.
Por isso que eu sempre digo, tudo que eu falo, eu provo, cito nome, cito cidade, falo tudo, a não ser quando é uma coisa que, né, que eu não quero comprometer a pessoa do testemunho, não quero expor, entendeu? Mas esse fato é conhecido na cidade, tá? E aí o que acontece? Foi todo mundo a orar por ele lá e a família já estava naquela oração, Senhor, prepara e leva, pelo menos vai partir salvo. Já estava assim, a família já estava já sem assim, sabe? E aí o que acontece? Sobrou só um pastor para orar por ele, porque todos os outros já tinham orado. E aí o que aconteceu? No dia que um irmão que congregava na igreja desse pastor, um evangelista, ligou para mim e disse, pastor Luciano, sabe o irmão fulano, nosso vereador, aquela coisa toda, tal. Falei, sei. O irmão sabe que ele está hospitalizado, né? Falei, sei, irmão. Inclusive eu estou orando na igreja lá com os irmãos, tal, para que Deus venha fazer uma boa obra, venha, né, restaurar se for a vontade dele, coisa e tal. Então, pastor, a esposa dele pediu para mim te levar lá para orar por ele. Eu falei, pá, irmão, mas o pastor dele, pá, fala mal de mim pra caramba, será que não vai dar problema, coisa e tal? Não. Ela já disse, ela bateu de frente, disse que tu vai e não tem conversa e todos os horários não aconteceu nada, então ela não tem nada a perder, entendeu? Então, vamos lá. Daí eu falei, não, então tá, irmão, passa aqui e me busca. Aí ele tinha um golzinho chaleira, né? O golzinho chaleira é aquele gol velho, quadradinho, aquele antigo, mas assim, bonzinho golzinho, sabe? Esse irmão tinha até uma padaria, se não me engano. Uma padaria ele tinha. Aí ele me buscou, nós fomos no hospital, né? Aí tinha que botar todas aquelas roupas, sabe? Assim, sabe? De proteção, luva e coisa e tal, não sei o quê, né? As toquinhas, roupa por cima da roupa, sabe? Umas roupas plásticas, sabe? Tipo capa de chuva, né? Tinha que botar para ter uma área de isolamento, UTI. Irmãos, quando eu olhei aquele homem, ele era magro, sabe? Ele estava inchado. Irmão, literalmente, sabe quando tu vê uma pessoa, que Deus me perdoe, morta? Ele estava morto. Estava ali deitado, tinha os sinais vitais, pip, 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 mas nenhuma reação. E todo inchado. Aí eu perguntei para a esposa dele, por que ele está todo inchado? Não, é porque ele está com falência múltipla dos órgãos, entendeu? Então está tudo parado, está inchado, ele está, sim, é só um milagre, não tem o que fazer. Tá assim, ó, né? Aí a enfermeira pegou e disse para mim assim, ó, senhor, só para tocar nele, coisa e tal, entendeu? Tem que ser com luva, coisa e tal. Eu falei, moça, é o seguinte, ó, eu sou pastor, tá? A senhora sabe, eu tenho que ungir ele. É uma liturgia, é um sistema bíblico, a Bíblia fala, né? Se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros, né? E unja o tal, e a oração da fé salvará o enfermo, ou seja, não é o óleo que vai curar, mas é uma liturgia, eu respeito essa liturgia, eu tenho que tirar a luva e tenho que ungir ele com óleo, né? Daí ela, tá bom, coisa e tal, não sei o que, vai não enchendo muito ele de óleo, coisa e tal. Não, moça, é na ponta do dedinho, entendeu? Não é jogar óleo por cima, que nem tem essas igrejas seita, que dão banho de óleo na cabeça da pessoa. Aí eu fui, irmãos do céu, que responsabilidade. Cheguei aonde ele estava, né? Tinha algumas pessoas na UTI, tinham outras pessoas com familiares, porque era o horário da visita, né? Acho que era umas 8 da noite, uma coisa assim, sabe? E eu fui lá para orar por ele. Peguei, tirei a luva plástica, era uma luva de plástico, não é descartável, sabe? Não era aquela de borracha de cirurgião, de plástico. Peguei o óleo, coloquei na ponta do dedo, botei na testa dele e falei assim, espírito da morte, sai desse homem agora. Irmãos, quando eu encostei o dedo nele, eu estou falando, o espírito da morte sai do corpo desse homem. Esse homem deu um pulo, assim, sabe? Tipo assim, quando eu encostei nele, deu um choque, sabe? Deu um pulo na maca, na cama. E o sinal, pi, 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 pi. Falei, pronto, matei o homem. Porque eu via muito falar, irmãos, de pessoas que têm esse ministério. Eu conheci um pastor que, se ele fosse orar, naquela noite a pessoa morria. Deus, é um mistério que ele tinha. Ele falou para mim, Luciano, é o seguinte, ó, se eu orar, Deus prepara e leva. É esse meu ministério. Não adianta, Deus me usa dessa forma, é estranho, mas é desse jeito.
Se eu orar, Deus prepara e leva. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E a mulher dele era uma loira, sabe? Chiquetosa, assim. Imagina a mulher de vereador, o cara empresário, entendeu? E ela pegou e botou a mão na cabeça e se apavorou e já começou a chorar. E o sinal, bip, 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 bip. Quando o sinal disparou, a enfermeira veio correndo e ela disse assim, ele conhece o senhor? Daí eu falei assim, não, me conhece. A gente conversou pouco. Mas ele estava em coma, irmãos, em coma. Daí ela falou assim, pois é, mas as pessoas em coma, às vezes, elas se emocionam quando conhecem a voz de uma pessoa que elas têm muita afinidade, coisa e tal. Então, quem sabe ele se emocionou por ter ouvido a sua voz. Daí eu olhei assim e falei assim, pra mim não é isso aí, entendeu? Mas tá bom, então tá, né? Fica isso aí então, o importante é que ele não morra. Ela, não, ele já tá se acalmando, daí o sinal foi estabilizando. Pip, 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 e ficou pip, pip, pip. Parece que deu um choque nele, na hora que eu toquei nele e fiz aquela oração. Passou. No outro dia, me liga um número, eu não sei que número é. Pronto, estão me ligando no hospital que o rapaz morreu. No outro lado, a mulher do vereador. Pastor, é o seguinte, estou ligando para te agradecer pela oração. De forma inexplicável, meu esposo saiu do coma. O senhor viu o estado que ele estava inchado? Ele desinchou todinho. E simplesmente assim, os órgãos que estavam comprometidos, né, pela falência múltipla dos órgãos, estão funcionando. Ele voltou assim, a eliminar os fluidos fisiológicos, vou usar esse termo técnico aqui, entendeu? Né? Voltou a funcionar. O corpo começou a funcionar. Aí ele ficou mais 15 dias hospitalizado. Aí eu fui lá, uma vez por semana eu ia lá. Ele deitado falando, daqui a pouco ele sentado falando. Ele deu alta do hospital, toda a cidade ficou sabendo. Eu fui cortar cabelo, irmãos. Eu entrei assim, para cortar cabelo. O barbeiro da cidade era da igreja do vereador. Tá aí o pastor aí, que restou morto lá, o vereador. Todo mundo me olhando assim. Aí, pessoal, resultado, ele deu alta, foi para casa, me chamou, fui lá na casa dele, comemos um churrasco, conversamos e foi tremendo, foi uma glória, foi um testemunho tremendo. Resultado, todos os pastores da cidade viraram meu amigo, caiu aquele preconceito, inclusive um dos pastores, nós chegamos a congregar posteriormente num outro campo juntos, relembramos esses fatos que eram a guerra entre os pastores e depois o milagre e a união que aconteceu depois, entendeu? E Jesus, que é perito em desfazer mal-estar e é contra a facção, que é um pecado, é uma mazela da carne, é uma obra da carne, a facção, as divisões, facções, né? Jesus é contra isso. Jesus, ele é união, né? O reino dividido não prospera, toda casa dividida em si mesma ela ruirá, ela cairá. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Concordância, nem todo mundo vai concordar com tudo, mas união a gente tem que ter com nossos irmãos. Deus abençoe, não esqueça de nos ajudar, tá? O Pix não vai estar aqui, como eu sempre boto aqui embaixo no vídeo aqui, entendeu? Porque eu não estou editando os vídeos, eu estou gravando e estou empurrando para cima, né? Por questão de tempo, porque eu tenho pouco tempo, mas espero que esteja bom a qualidade, né? E o Pix está ali na descrição do vídeo. Se você quiser me ajudar, me ajude, que a gente precisa. Vou receber só no dia 6 de setembro. Né? Até lá eu tenho que manter e é Deus que mantém usando os seus vasos, seus instrumentos, né? Assim como sempre foi. Um grande abraço, Deus abençoe.